Então vamos lá, gente. Parte 2 para os remanescentes e sobreviventes. O assunto que eu gostaria de introduzir com vocês agora é a aliança, ou a teologia da aliança, também conhecido como aliancismo. Nós vamos responder essa perguntinha aqui, que, como eu falei, nós já fizemos as duas primeiras e faltou só a terceira, que é como se faz teologia bíblica. Então, eu vou propor aqui para vocês um caminho tradicionalmente usado para se abordar e conectar as histórias da Bíblia. Existe uma abordagem, por assim dizer, que é tradicional para você conectar a Bíblia. Isso que eu estou chamando aí de como fazer, então, teologia bíblica. Um caminho, já dando aqui o spoiler para vocês, é o caminho das alianças. E agora a gente começa a introduzir esse assunto, que eu sei que talvez para muitos de vocês vai ser novo, mas aguenta um pouquinho aí, que talvez no final fica mais claro o assunto. Um grande debate que a gente tem na teologia bíblica, nesses autores que eu mesmo passei para vocês darem uma olhada, é quais são os temas principais das Escrituras. Então, se eu perguntasse para você o seguinte, qual é o tema ou os temas principais que ligam a Bíblia, que você vê tanto uma ênfase no Antigo Testamento, quanto uma ênfase no Novo Testamento? Quais seriam esses grandes temas da narrativa bíblica? Esse é o debate da teologia bíblica. Isso tem uma terminologia em alemão, que chama Mitte, está lá em cima. É a ideia do centro unificador. Mitte seria essa ideia. Qual a ideia principal? Qual é o centro unificador? E nessa ideia do centro, se você olhar grandes autores, eles vão caminhar perto das ideias uns dos outros, mas com propostas diferentes. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, aquele que tem uma trilogia, o Gerhard van Gruningen, ele entende que a Bíblia tem 3 temas principais. Quais seriam eles? Reino, pacto e mediador. Se você pegar os livros dele, ele vai mostrar de Gênesis a Apocalipse como esses 3 temas estão presentes. O que ele está fazendo? Teologia bíblica. Está pegando o tema e está mostrando de como esse tema se desenvolve como uma sementinha, se desenvolveu, se tornando uma árvore, chegando lá em Apocalipse. Isso que ele está fazendo, teologia bíblica. Um outro, que é o Craig Bartholomew e o Michael Gorin, o livro que eu disse para vocês, o Drama das Escrituras, que a gente até usou na igreja dando aula para a turma lá, eles propõem que é o reino. O reino é o grande tema. Você vê esse tema em Gênesis e você vê isso no decorrer também das Escrituras. O outro autor chamado Walter Kaiser, ele vai dizer que, na verdade, os temas que unificam as Escrituras são bênção, terra, descendência multiplicada, descanso, dinastia davídica e trono. Mas, dinastia davídica, trono, não é a mesma coisa que reino? Então percebe que, embora as palavras sejam diferentes, eles acabam caindo numa área meio cinzenta, meio comum, né? E o Gerhard Hassel, ele vai ser mais abrangente, dizendo que Deus é o centro dinâmico unificador do Antigo Testamento. Aí ficou fácil, né? Qual que é o tema que unifica as Escrituras? Deus. Aí é fácil. Mas o ideal é saber, mas o que Deus fez com o seu povo, né? E aí você vai meio que delimitando esse tema. Eu gosto da ideia do Gerhard van Gruningen, essa ideia de reino, pacto e mediador, porque pensa comigo, se você falar em reino, você precisa falar de pacto, e pacto aqui está ligado com a ideia da aliança, e se você falar de aliança, você tem que falar de mediação. Então, a ideia do Van Gruningen me parece que ela é meio completa, e um vai depender do outro. Os 3 temas estão totalmente interligados aí. Tá? Então, sendo bem sincero, por muito tempo eu caminhei com esses 3 temas, defendendo inclusive que são os temas unificadores das Escrituras.
Só que, aprimorando um pouquinho mais minha compreensão, me parece que eles estão ainda girando dentro de um grande tema, que seria o tema das alianças. E aí, no drama das Escrituras, eles vão dizer o seguinte: em nossa opinião, a aliança no Antigo Testamento e o reino de Deus no Novo Testamento apresentam uma forte reivindicação de ser a porta principal pela qual podemos começar a entrar na Bíblia e a enxergá-la como uma grande e ampla estrutura. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, com Abraão, com Israel, com o rei Davi. Em Jeremias, Deus fala sobre uma nova aliança que fará no futuro. E aí vocês conhecem o Novo Testamento. E agora faz sentido. Quando Jesus está na ceia, vai partir o pão, vai pegar o cálice e vai dizer que ele está fazendo uma nova aliança. Por que ele fala em aliança? Porque parece ser um tema central nas Escrituras. Parece ser um tema que corre do Antigo Testamento e culmina na pessoa de Cristo. Um outro autor, é um livro muito bom, e aqui eu queria indicar a leitura de Michael Horton para vocês. Aqui é um dos livros que Michael Horton tem, mas se você puder um dia comprar um livro de Michael Horton e ler, você vai fazer muito bem para a sua alma, confia em mim. E Michael Horton, ele vai propor o seguinte: olha, talvez seja um pouco reducionista nós falarmos de um único tema, porque parece que a gente perde grandes temas nas Escrituras. Então, o que ele vai dizer é: eu entendo que a aliança tem um aspecto central, mas eu vejo a aliança como uma estrutura arquitetônica para todos os demais temas. Então, pense em estrutura, né? Você tem um prédio aqui, mas você tem a fundação desse prédio. Tudo que vem depois está ligado a essa estrutura. É isso que ele está propondo. Se você vai dizer que a aliança é um tema ou não, Horton não criaria aí uma objeção. O que ele falaria? Olha, você pode pensar em tema ou você pode pensar em outros temas. Fato é que os demais temas estão ancorados e suportados pelo tema, pela estrutura, melhor dizendo, da aliança. Deixa eu pegar um tema aqui como exemplo. Se a gente pensar em o tema da eleição, Deus elege os piores pecadores para a salvação. Por quê? Por quê? A aliança vai responder. Porque ele entrou em pacto. Ele entrou em aliança com o povo. Entrando em aliança com esse povo, ele vai eleger esse povo para salvação. Então, se eu tenho um tema da eleição, por exemplo, que é muito crucial para as Escrituras, e esse tema, eu entendo ele até como central, o que o Horton está dizendo é: esse tema só existe porque você tem uma estrutura que sustenta ele, e a estrutura que sustenta ele são as alianças. Então, alguns pontos importantes para a gente, agora entrando no assunto de aliança, para você entender essa teologia na Bíblia, é o seguinte: uma aliança ou um pacto é um relacionamento de juramentos e obrigações que implica compromissos mútuos que nem sempre necessariamente iguais. Gente, bem básica coisa, é um relacionamento de direitos e obrigações. E aí, por que nem sempre necessariamente iguais? Se Deus entra em aliança com o homem, obviamente, Deus e o homem têm direitos diferentes nessa aliança. Ele é Deus e o homem é homem. Então, se pressupõe que nem sempre está no mesmo pé de igualdade numa balança. O termo hebraico, que é muito usado na Bíblia, é berit, você tem ele aí. E essas alianças podem ser condicionais ou incondicionais, unilaterais ou bilaterais. Como sempre, eu estou começando do teórico para o prático aqui com vocês. A ideia de aliança ou pacto antecede a narrativa bíblica. Isso é importante, gente. Por quê? Você vai ver, quando eu entrar agora nas alianças com vocês, e a coisa vai ganhar luz, de que elas têm uma estrutura. É muito comum. Elas têm praticamente a mesma estrutura. Vai ficar claro isso para vocês. Só que se você pegar escritos, por exemplo, do Antigo Oriente Próximo, região do Oriente Médio antiga, bem antiga, da antiguidade mesmo,
você vai ver que quando um soberano conquistava um povo vassalo, eles entravam numa aliança. Eles entravam numa aliança normalmente com a mesma estrutura bíblica. Mesma estrutura. E aí vai ter um debate se, quando os autores bíblicos escreveram certas alianças que nós temos na Bíblia, eles tomaram empréstimo da cultura vigente, ou se foi a Bíblia que criou uma estrutura de pacto, e aí os demais povos mesmo, hititas e outros, também fizeram uso dessa estrutura e de um relacionamento mediado por uma aliança. Mas é importante você saber, a aliança não se resume ao período bíblico ou às histórias bíblicas, mas também aos outros povos da antiguidade, inclusive com a mesma estrutura que nós encontramos na Bíblia. É muito interessante isso. Antes que uma única palavra da Bíblia fosse escrita, o antigo Oriente Próximo já tinha uma versão secular de aliança. Eles eram mais do que contratos legais, mas tinham um relacionamento de afeto. Pensa você, com seu clã, foi conquistado, aí tem lá o soberano, e você com seu clã, você não tem poderio militar, e você está vulnerável naquela época. E aí você está suscetível ali a ataque do inimigo, dos inimigos da região. O que você vai fazer? Você vai chegar para o soberano e falar, vamos entrar num acordo, vamos entrar num pacto? Ele vai dizer, vamos. Aliás, ele vai dizer, eu sou o soberano fulano de tal, e olha o que eu fiz por você. Ele vai dar um prólogo, vai contar uma historinha, essa é a estrutura. Primeiro ele se apresenta, depois ele conta a historinha. Eu sou fulano de tal, eu fiz isso por vocês, eu conquistei o povo tal. E ele começa a se apresentar assim. E agora nós vamos entrar num acordo. O que é exigido de você é isso. E se você cumprir o acordo, bênção. Se você não cumprir o acordo, maldição. E aí ele entra numa estrutura. Mas veja, é mais do que um contrato. Tem um afeto envolvido, porque você, com o seu clã, com a sua família pequena ali, você vai olhar para esse soberano e vai amar o soberano. Então não era uma coisa impessoal. Aliás, quando você estuda um pouquinho sociologia, nós hoje somos uma sociedade contratual e não uma sociedade do pacto. Isso traz implicações gigantes para a nossa sociedade, inclusive para o casamento. Porque ninguém mais vê o casamento como aliança. A gente vê o casamento como um contrato. E se quebra uma cláusula do contrato, primeira carta que você vai dar é uma carta de divórcio. Mas se o casamento for aliança, parece que é mais difícil, né? Só um exemplo aqui, quando os pais peregrinos, chegando na Nova Inglaterra, naquela embarcação Mayflower, tinha anteriormente no Netflix aquela minissérie chamada Saints and Strangers, Santos e Estrangeiros, talvez, não sei se ainda tem, 2 episódios belíssimos do descobrimento dos Estados Unidos, da Nova Inglaterra. A embarcação vem da Inglaterra para a Nova Inglaterra e Estados Unidos, e eles descem ali. A primeira Constituição americana, quem gosta de estudar sobre o assunto, é um pacto. Não é um contrato. É um pacto. Começa assim, em nome de Deus, amém, ponto. E aí eles vão dizer como vai viver aquela sociedade. E o entendimento dos puritanos, conquistando os Estados Unidos, era, se nós estamos em pacto com Deus, se nós estamos numa aliança com Deus, então os nossos relacionamentos também devem ser de aliança. Nós só vamos fazer uma sociedade florescer, e aí vocês sabem quem é os Estados Unidos hoje, e tem uma razão do porquê, se nós construirmos uma sociedade fundada numa aliança, não num contrato. O contrato, eu que estou escrevendo, quero cláusulas que vai me favorecer. Mas na aliança, eu vou me doar, eu vou me sacrificar, eu quero o bem comum, eu quero além do meu próprio bem. E essa é a ideia da aliança na Bíblia. Essa era a ideia do Antigo Oriente Próximo, quando eles entravam num pacto. Então, num desenho aí bem simples para você entender, a gente tem essas alianças na Bíblia, tá? Eu não sei se você sabia, mas a gente tem a primeira aliança, gente. O primeiro pacto com Adão. Vai vir Gênesis 3,15, que é um texto crucial, e eu vou passar com vocês rapidinho. O que nós temos ali é a promessa da nova aliança, na minha defesa.
Depois, nós temos uma aliança com Noé. Você vai ter uma aliança com Abraão. Uma aliança no Monte Sinai, que a gente chama da aliança mosaica, aliança com Moisés. E, finalmente, uma aliança com Davi. Então, percebe que a aliança é um grande tema nas Escrituras? Percebe que quando Jesus está falando no Novo Testamento de nova aliança, tem todo um contexto teológico pesado, carregado, que naquela fala dele tem implicações disso tudo aqui, ó. Tem toda uma história bíblica na fala dele naquela última ceia. Isso aqui resume a teologia da aliança. Isso aqui que a gente chama de aliancismo. Aliancismo. Então, qual que seria a estrutura, se eu pudesse resumir para vocês? Como eu disse, você tem um preâmbulo. Assim diz o fulano de tal, o grande rei de toda a terra. Grava essa estrutura que vocês vão ver no texto bíblico isso daí. Depois havia o prólogo. Contava a história que o rei tinha feito. Depois estipulações. Não terás, não farás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Lembra? Honra teu pai e tua mãe. E como começa essa aliança lá no Sinai, vocês lembram? Eu sou o Senhor teu Deus, olha o preâmbulo. Prólogo, que os tirou da terra do Egito. Lembra? E aí começam as estipulações. Vão vir as sanções, bênçãos e maldições. Se vão ser honrar teu pai e tua mãe, o que acontece com você? O que ele está fazendo? Que estrutura é essa? Uma estrutura clara de aliança. Faz sentido o texto bíblico estar para a gente naqueles moldes, naquela forma. E aí termina com uma cerimônia pública, normalmente essa aliança, porque se colocava essa aliança, normalmente inclusive dentro de um templo, ou dentro de uma arca, que a arca leva o nome Arca da Aliança. Agora faz sentido porque chama Arca da Aliança para você também. É um grande tema que nós temos nas Escrituras. Gente, nós temos, e aqui, desculpa ser teórico ainda e aprofundar mais a questão, fica aí, deixa a cabeça queimar um pouco mesmo. Nós falamos em 3 grandes alianças que cobrem aquelas demais alianças que eu mostrei para vocês. Uma grande aliança que precede todas as outras, a gente chama isso na teologia de Pactum Salutis, ou o Pacto da Redenção. É um pacto que antes de Deus criar o mundo, ele já tinha decidido em si mesmo salvar os piores pecadores. Então, é um pacto que nós chamamos de intratrinitariano. É a famosa frase, né? Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O evangelho já tinha sido firmado, um acordo com Deus, para depois ele criar. Por isso que quando Adão e Eva caem e pecam, Deus não foi pego de surpresa, claro que não. Já tinha um acordo entre eles de que o filho seria entregue. Você tem algumas passagens que parecem dizer isso. João capítulo 6, verso 39. A vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Quando que Deus Pai deu um povo ao Deus Filho? Essa ideia de que desde a eternidade, Deus Pai no Filho, e aí Efésios capítulo 1 vai dizer isso, que em amor nos predestinou nele antes da criação. Então, antes de Deus criar, Deus já em si mesmo, Pai, Filho e Espírito, acordou que salvaria um povo, e graças a Deus por isso, que é por isso que você foi salvo. Porque desde a eternidade Deus tinha um plano com você. Isso é fantástico, gente. Isso devia mexer demais com o nosso coração. Eu, Tiago, sei da minha pequenez, das minhas falhas, dos meus pecados, e saber que eu estava no plano eterno de Deus, antes mesmo de eu existir. E aí um dia quando Tiago nasce, lá em 1985, vai fazer o que fez na vida e na minha história, porque ele tinha afirmado em si mesmo que me salvaria. Ele entra na minha história, revela o evangelho, as escamas caem dos meus olhos, e é por isso que eu sou salvo. Mas por que eu sou salvo? Sou salvo porque tem um pacto, um salutis. Tem o pacto da redenção em si mesmo.
Então esse pacto pressupõe todos os outros, entende? Porque vem antes da criação. Segundo pacto que a gente chama é o pacto das obras e da criação, e eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Quando ele cria, ele entra num pacto com Adão e Eva, já vou mostrar. E o terceiro é o pacto da graça, que ele é prometido nessa passagem de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, está todo mundo familiarizado com essa passagem? Super importante, beleza? Evangelho prometido aqui, todo mundo consegue ver, não é? Que viria o descendente da mulher, feriria a cabeça da serpente, enquanto ele fere a cabeça da serpente, ele tem o seu calcanhar ferido. Cruz. Então, há uma promessa na queda de Adão e Eva, de que Adão, você falhou, vai vir um segundo Adão, descendente da mulher, e aí você sabe por que Deus foi protegendo, então agora essa sementinha da mulher, que vai passar por Abraão, que depois vai passar por o povo de Israel, que depois vai passar pelo rei Davi. Agora você sabe por que os inimigos de Israel nunca destruíram Israel. Agora você sabe por que sempre teve os remanescentes. Gente, as histórias estão todas conectadas. Não tem coisa aleatória na Bíblia. Eu não sei porque eu estou lendo essa história aqui. Não. Tem uma lógica do porquê Deus está fazendo o que Ele está fazendo. Porque teve uma promessa. O descendente tem que permanecer. E para o descendente permanecer, Israel vai passar um bocado. Vai para exílio, vai para Egito, depois vai para Babilônia, vai para os assírios. Vai se perder, mas o remanescente permanece. E aí a gente chega no Novo Testamento, nasce Jesus Cristo, descendente da mulher. E ele que é descendente da mulher, pisa na cabeça da serpente e o segundo Adão vence. Essa é a grande história bíblica. Isso aqui a gente chama da promessa do pacto da graça. Então, num resumo, ficaria mais ou menos mais uma vez assim. Você tem o pacto da graça prometido, aí vai vir o pacto noético, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico e, finalmente, a nova aliança. Deixa eu entrar com vocês, então, rapidamente, só pincelar as principais características desses pactos. Primeiro, gente, o pacto das obras. Eu vou pular para frente aqui, porque senão não vou ter tempo de falar com vocês. Infelizmente, eu vou ter que correr um pouquinho. Deixa eu só correr alguns slides aqui, só um minuto. Evidências que nós temos de um pacto da obra em Adão. Algumas evidências estão aí. Deixa eu só chegar aqui também. Aqui. Embora a palavra aliança não está em Gênesis 1 e 2, gente, nem sempre quando uma aliança vai ser feita na Bíblia, você precisa ter esse termo. O que você precisa ter para pensar que tem um pacto ali? Aquela estrutura básica. Tá? Então, por exemplo, uma aliança que é muito clara, que nem é debatida, é a aliança com o rei Davi, que vai prometer uma dinastia eterna para o rei Davi em 2 Samuel capítulo 7. Palavrinha aliança não aparece ali. Mas não é porque não aparece a palavrinha aliança que você não tem uma aliança. Esse é o ponto. E uma das principais evidências que a gente tem uma aliança com Adão é aqui esse texto de Oséias capítulo 6, verso 7, que vai dizer assim: mas eles transgrediram a aliança, falando do povo de Israel, como Adão, e foram infiéis a mim. A lógica é, o povo de Israel quebrou a aliança como Adão quebrou a aliança. Então você tem um texto na Bíblia que pressupõe que houve uma aliança, houve um pacto, e a gente chama isso de pacto de obras. Por quê? Porque ali era, se Adão obedecer, ele vive. Se Adão não obedecer, ele morre. Então, Gênesis 1 e 2, a permanência da vida de Adão e Eva estava totalmente ligada à obediência deles. Isso deve ser mantido, porque a nossa salvação também depende da obediência. Também depende de obras, não as suas, a de Cristo. Então não negue que a salvação de Adão era por obras. Porque senão você vai ter que negar que as obras de Cristo não te salvam. E a conexão que Paulo vai fazer em Romanos capítulo 5 é que assim como nós estávamos em Adão, e todos morremos pelo pecado de um, assim também somos salvos pela graça de outro. Paulo conecta os dois representantes.
Mas a gente chama de pacto de obras exatamente porque tem uma passagem falando sobre isso, e você tem essa estrutura também em Gênesis 1 e 2. Você tem duas partes, você tem o soberano e o vassalo. Quem é o soberano? Deus. Quem é o vassalo? Está sendo conquistado ali? Adão. Você tem as estipulações, não coma da árvore do bem e do conhecimento do mal. Você tem maldições e bênção, morte ou vida. E você tem uma aliança que é totalmente condicional, que se vocês obedecerem, então vocês vivem, se vocês desobedecerem, vocês morrem. Isso é uma introdução à aliança das obras. Segundo passo que a gente dá é a promessa do pacto da graça, e eu já falei com vocês, o pacto vai ser prometido, a nova aliança vai ser prometida, tá? Vou só falar, mas não vou explicar. Aqui tem uma grande diferença entre os presbiterianos e os batistas, nossos irmãos. Para os batistas pactuais, que acreditam nos pactos, Gênesis 3,15 é a promessa do pacto da graça. Não é o pacto da graça, é uma promessa. É o que temos aqui, é onde eu me encaixo. Para os nossos irmãos presbiterianos, Gênesis 3,15 é o pacto da graça estipulado. Depois, nas perguntas e respostas, a gente pode saber o que isso causa, quais são as consequências dessa interpretação. Mas aqui só fica com essas ideias que tem um grande debate entre essas duas tradições. Então, o gráfico ficaria mais ou menos assim: pacto de obras em Adão, pacto da graça, a promessa dele está lá em Gênesis 3,15, e debaixo desse pacto da graça, dessa promessa, você tem alianças. E todas essas alianças estão ligadas à promessa do pacto da graça, gente. Esse é o ponto. Por isso que essas histórias se conectam. Por exemplo, a aliança com Noé. Você tem lá em Gênesis 6, verso 18, vai dizer: com você estabelecerei a minha aliança. Todo mundo sabe que Deus está entrando numa aliança ali. A situação estava terrível, o homem totalmente depravado, pior cenário possível. Deus, com as mesmas águas que condenam, são as mesmas águas, ele usa o mesmo instrumento, né? As águas que afogam a humanidade são as águas que salvam também a humanidade. É o mesmo instrumento. Enquanto uma embarcação está boiando, outros estão afundando. E Deus decide fazer uma aliança com Noé. E Noé, então, vem como um segundo Adão. É como se Deus estivesse recriando o mundo. Ele acabou com a humanidade, acabou com o mundo, e eu vou fazer a coisa de novo. Tanto é que você vai ver paralelos muito semelhantes à historinha de Adão com a historinha de Noé. Por exemplo, Deus vai dizer a Noé: sejam férteis e multipliquem-se, depois que eles saem da arca. Isso foi dito a Adão. Deus vai dizer que eles deveriam dominar sobre os animais, e os animais teriam medo deles. Isso foi dito a Adão. O domínio sobre a criação foi dado a Adão, mas é repetido a Noé. É a recriação do mundo. Não comam a carne com sangue, o seu sangue, porque a vida está no sangue, vai dizer, e aí você vai ter um relato em Caim e Abel sobre isso, Caim e Abel, e vai falar da imagem de Deus, também no relato de Noé, por isso que o homem não poderia ser assassinado, e a imagem de Deus vem na historinha de Adão. Então você vê esses paralelos que são muito interessantes. Caminhando aí, você tem Deus dizendo a palavra, né? Minha, ou a minha aliança. Deus está se colocando numa obrigação moral com Noé. E, gente, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: por que Deus está preservando o mundo em Noé? Por quê? É aleatória essa ideia divina? Você já leu Gênesis 3,15. Você sabe que tem que vir o descendente da mulher, porque a promessa é essa. Então Deus tem que preservar a criação. Por que Ele tem que preservar a criação? Porque o descendente da mulher tem que vir e trazer salvação ao seu povo. Por isso que faz sentido a preservação em Noé. Está tudo conectado. Está tudo conectado. Qual era o sinal, ou melhor ainda, você vê a queda de Noé?
E a queda de Noé é bem parecida com a queda de Adão, porque ele vai também se ver nu. Por isso que está nesse paralelo, Adão caiu de novo, Noé caiu de novo. Essa é a ideia. E aí qual que é o sinal dessa aliança? É um arco. O que seria esse arco? A gente tem, tradicionalmente, acordado de que esse arco é o arco-íris. E é mesmo. A gente pode pensar no arco-íris. Só que, gente, essa palavrinha arco, no original, significa arma de guerra. É um arco de guerra. Inclusive em Gênesis, quando você vai procurar essa palavrinha de novo, você pode anotar e depois você dá uma olhada, Gênesis 27, verso 3, vai falar exatamente essa palavrinha arco para arco de guerra. Olha que interessante. Noé, eu vou dar um sinal a você de que eu vou preservar a criação. Eu não mais vou destruir a criação. E pasmem, para quem que o arco está apontado? Para a humanidade? Para ele mesmo. Para o próprio Deus. E aí se você se perguntar então, cadê o evangelho, né? Nessa história de Noé? É Deus tomando em si mesmo a promessa, ou firmando em si mesmo a promessa de que mais tarde o arco se tornaria em lança, furaria um dos seus lados, uma nova tempestade viria sobre a cruz do Calvário, e aquela chuva torrencial da ira divina não mais cairia sobre você. Você teria o arco-íris da parte de Deus, enquanto o filho dele teria uma verdadeira tempestade. E aí você tem o evangelho, mais uma vez pregado na história de Noé. É belíssimo, né, gente? Eu não canso de falar de Jesus. Agora a gente vai para a aliança com Abraão. A aliança com Abraão, a gente tem em Gênesis 12 a promessa, só resumindo, tá? Estou introduzindo, depois vocês vão se aprofundar no assunto. Gênesis 12 você tem a promessa, Gênesis 15 você tem a aliança, e Gênesis 17 você tem a confirmação dessa aliança. Quando você lê as histórias de Abraão, e Abraão aqui também é um novo Adão, a ideia é bem parecida. Por exemplo, uma das promessas é que ele ganharia terra, ele teria domínio sobre terra. A quem foi dado domínio sobre terra em Gênesis 1 e 2? Domine ele, diz o texto, sobre a criação. E a gente começa a ver também inúmeros paralelos entre Abraão e Adão com relação a esta aliança. Agora o que a gente vê é que a humanidade foi preservada, esse descendente agora vai passar por uma família. E essa família é essa família abraâmica. Por isso que as historinhas estão conectadas. A aliança é uma estrutura arquitetônica da Bíblia. E se você perguntar aonde está o evangelho nessa história de Abraão, lembra como foi essa aliança? Deus vai pedir para que Abraão pegue animais, serre esses animais ao meio, partes de animais para um lado, partes de animais para o outro. No Antigo Oriente Próximo isso era o mais comum de se fazer. Abraão sabia o que estava acontecendo, reis faziam isso com seus vassalos, e a ideia era, olha, vamos entrar num acordo aqui, vamos passar os dois no meio dos animais, e passando os dois no meio dos animais, que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais se nós não cumprirmos a nossa palavra. Isso é um pacto. O que acontece em Gênesis 15, lembra? Quem passa entre os animais? Deus coloca Abraão para dormir, meus irmãos. E somente ele passa entre os animais, dizendo que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais, se um de nós quebrar a sua palavra. Abraão quebra a palavra, e quem é partido na cruz do Calvário? O próprio Deus. Maravilhoso. Seguindo,
aliança com Israel no Sinai. Aqui eu ficaria aqui umas 3 aulas com vocês. Não dá. O texto é maravilhoso, mas assim, quanto mais eu estudo esse texto, mais perfeito ele fica. É impressionante. Toda a minha teologia de culto é feita no culto do Sinai. Trovões, Gênesis 19, tempestade, a voz divina no meio da nuvem, não é isso? O povo reunido no pé do monte. Vocês sabem que o clímax do Êxodo não são as 10 pragas, amém? O clímax do livro do Êxodo é o pé do monte Sinai. Você tem 12 capítulos, 11 capítulos tratando de pragas e libertação do Egito, e você tem mais da metade, são 40 capítulos em Êxodo, você tem mais da metade do livro do Êxodo falando do encontro de Deus no Sinai. Esse é o clímax. Deus adora encontrar com o seu povo reunido. Esse é o nosso culto de domingo, irmãos. Aí Deus se revela naquela glória, som de trombeta, nuvem e etc. Deus agora está dizendo que não é só a família de Abraão, mas esse descendente de Gênesis 3,15, que o mundo foi preservado em Noé, que passou pela família de Abraão, agora vai passar por um povo. Vai vir pelo povo de Israel, por isso que tem aliança aí. Deus está preservando. E aí você vai ver, como eu já falei, aquela estrutura da aliança muito nitidamente. E se você perguntar onde está o evangelho no Sinai, você sabe que uma das descrições do evangelho que nós cremos é o evangelho dos 3 montes. Você vai para o evangelho de Mateus, você tem o novo Moisés no topo do monte, conhecido como o Sermão do Monte. E ele está fazendo o que Moisés fez, dando a lei. Mas esse é o primeiro monte, e o primeiro monte é lei. O segundo monte é o monte da transfiguração. E se o primeiro monte continha a lei do monte Sinai, o segundo monte contém a glória do monte Sinai. Cristo todo glorioso agora aparece transfigurado. Você tem o terceiro monte. E o terceiro monte é: vocês quebraram a lei, vocês não me glorificaram como deveriam ter glorificado, e é por isso que eu estou pagando o meu sacrifício nesse monte da cruz do Calvário. Esse é o evangelho resumido no monte do Sinai. E aí veja o que a gente está fazendo, teologia bíblica, conectando as historinhas, apontando sempre para Cristo, apontando sempre para a mensagem do evangelho. E a última aliança que a gente vê é a aliança com Davi. E aí, como eu já falei para vocês, essa aliança, ela se encontra também no evangelho de Mateus, em que Jesus se apresenta como aquele que é o descendente de Davi. E aqui eu termino, meus irmãos. Você entra no Novo Testamento, na Nova Aliança. Presta bem atenção agora que vai fazer sentido. A Nova Aliança cumpre as ordens dadas a Adão e Eva na aliança da criação. Qual que era a ordem? Todo o universo deve ser dominado por vocês. Vocês não conseguiram. Então vem aquele finalmente que é rei sobre o universo, que domina sobre o universo. Vem o verdadeiro Adão. E agora, em Cristo, na nova aliança, ele cumpre então o pacto de obras. Na nova aliança, cumpre também a aliança com Abraão. Por quê? Quem é o verdadeiro descendente de Abraão? Gálatas 3 vai dizer: o próprio Jesus Cristo. A nova aliança cumpre a aliança do Sinai. No texto de Mateus, vai olhar para Jesus quando ele foge para o Egito e vai dizer: do Egito chamei o meu filho. Antes isso apontava para Israel essa fala, agora aponta para Jesus. E por fim, a nova aliança cumpre a aliança com Davi, porque Jesus é o rei prometido. E aí a gente pode concluir então com este verso bíblico, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, porque todas as promessas, se você quiser parafrasear, todas as alianças de Deus, tem nele, que nele? Cristo, o sim, o seu cumprimento. Por isso também nós, por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus, por meio de nós. Todas as alianças apontavam para a nova aliança
realizada em Cristo Jesus. Amém? Teologia da Aliança em 40 minutos para vocês. Obrigado pelo tempo. Só uma palavra antes de irmos aqui para pergunta e resposta. É lindo ver o interesse de vocês por crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Continuem, gente. Continuem. Vocês vão colher frutos duradouros nesse processo. Continuem. Eu sei que dá trabalho mesmo. Mas ele também fez um grande trabalho por você. Então, estudar um pouquinho é isso aqui, ó. Perto do grande trabalho que ele fez por você. Continuem. Deus abençoe vocês.